Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast do Papo Sem Fronteira. Hoje nós estamos recebendo a Jéssica Machado. A Jéssica é minha amiga de trabalho, ela trabalha aqui na Ravex, né? Nós desenvolvemos um trabalho junto. Seja bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada. A Jéssica está na área de marketing, né? Nós nos encontramos aqui pela primeira vez. Começamos o trabalho junto aqui na Ravex, né? No primeiro dia. E a Jéssica tem uma história muito legal para contar para vocês e uma história real do que aquilo que nós estamos fazendo aqui com a Ravex já está frutindo, já está dando frutos, né? Resultados do nosso trabalho. Jéssica, conta um pouquinho quem é você, de onde é que você veio, o que você faz aqui na Ravex, que o pessoal está interessadíssimo em querer saber quem você é. Então, vamos lá. Muito obrigada pelo esse convite, né? Tava todo mundo, você vai participar, você vai participar. Falei, gente, acho que não, eu tenho medo de falar, vai que eu falo errado. Enfim, muito legal estar aqui. Bom, entrei na Ravex já tem um mês aí, né? Recebi esse desafio de coordenar a equipe de marketing. Venho desse mercado aí já tem aí uns 7 anos. Trabalhei na área de produtos de cosméticos, né? Venho da indústria, trabalhei em grandes empresas. Mais ou menos igual, né? Cosméticos e tecnologia. Quase a mesma coisa. Quase ali. Eu falo que eu entrei como uma estagiária assistente e sempre fui muito curiosa, sempre fui muito dedicada e eu comecei a realmente mergulhar, né? Em tudo que eu faço, eu mergulho, né? Eu me dedico. E aqui, quando eu recebi esse convite, esse desafio que está sendo incrível, desenvolver uma equipe, né? Trabalhar aí com o meu time está sendo muito bom, então a gente tem uma confiança muito legal. E eu pensei na oportunidade, né? Que eu teria aqui dentro da Ravex. Então, é uma área completamente diferente, de fato, do que eu já trabalhei, né? Uma área de tecnologia, logística, 100% aí, 90% do público masculino, né? Então, tá sendo bem desafiador, estou aprendendo muita coisa e aprendi também com você, então por isso que eu fui convidada a participar deste podcast, que é basicamente um relato aí de como que eu estou dirigindo meu carro, porque de fato, né, foi interessantíssimo e, enfim, a gente se conheceu praticamente juntos, né, a gente estava ali conversando antes, tivemos a oportunidade de ir na Unovex, né, que é parceira também da Ravex, lá em Guarulhos, então foi uma terça-feira, um trânsito louco em São Paulo, porque é isso, São Paulo sempre tem muito trânsito, e eu tava de carro, falei assim, vamos lá, comigo o Rodrigo, foi ele o Carlos da Fabete, né? Foi, na verdade sim, pessoal, para vocês poderem entender, a Jéssica, eu acabei entrando para fazer os podcasts, né? Fui convidado para fazer o Papo Sem Fronteira, e a Jéssica acompanhou todos os primeiros podcasts, então nós falamos o Carlos Alfabete, né? Ele é professor, o Carlos Augusto, ele é professor e instrutor na Alfabete, conhece muito da área de transporte, logística, tem um podcast com ele, se vocês quiserem revisitar, ele fala um pouco mais sobre essa questão da gestão, né? Principalmente de empresa de transporte, e aí nós entramos num assunto que foi o pilar central, né? O cerne do programa, que era para falar sobre telemetria, né? E tudo que a telemetria oferece de recurso para, através desses dados telemétricos, nós termos a certeza de como nós estamos, o que nós podemos fazer, né? E o que nós fizemos. Então, com base no nosso histórico, o que a gente está fazendo, né, melhorando, e aí o que a gente ainda tem de potencial para resolver. E a Jéssica acompanhou isso, até brinquei com ela, que ela estava com um caderno anotando tudo, me dava até medo. Eu chamava de livro negro esse caderno. E a Jéssica acabou, acho que, se interessando um pouco pelo tema, né? Porque acaba apaixonando, né? Quando a gente fala que a gente pode trazer uma economia extremamente significativa, que isso pode representar alguns milhares, milhões ou bilhões de reais, dependendo do tamanho da operação, né? E que a gente pode escalar isso a nível mundial. E que essa prática
da condução econômica que você começou a falar, né? E através dos dados da telemetria, conciliando isso com gestão, né? E uma aplicabilidade, um conceito novo que nós estamos trazendo para a telemetria a nível mundial, né? Isso pode ser aplicado para moto, para o carro, para o trem, para o avião, para o caminhão, né? E você vivendo essa experiência, acho que isso aqui foi legal, né? Ela vai contar um pouquinho, depois eu vou até contar, eu acabei me sensibilizando bastante, fiquei bastante grato com uma frase que você falou que vai estar guardada na minha memória, né? E do teu jeito, como você falou, mas isso falou depois. Conta um pouquinho então, Jéssica, como é que foi, porque nós fomos visitar uma operação de rastreabilidade de processos, né? Sim. É uma operação que nós temos, aplicamos todas as ferramentas, as nossas soluções, né? Foi inovadora, foi uma operação que reduziu 23% de perda histórica de um cliente, né? Uma operação de distribuição que reduziu também a quantidade de veículos de distribuição de 47 para 17, e hoje opera-se com mais ou menos 13 veículos, e isso tudo em 6 meses, trazendo uma economia, eficiência, entre outros, né? E uma rede de mercados muito importante aqui da capital paulista, tem solicitado que os nossos concorrentes, né, dessa operação, os concorrentes do nosso cliente, façam a operação junto conosco por causa da nossa eficiência. Então, esse foi o motivo da nossa ida, né? E aí nós fomos juntos, a Jéssica foi com o carro dela, né? Eu estava sem carro aqui em São Paulo, e teve aí uma história nesse percurso de ida e volta. Eu gostaria que ela contasse com as palavras dela, para ver que o que nós aplicamos aqui, o que nós falamos, é possível para qualquer pessoa no mundo, não só aqui, Sim. Não só no Brasil, não só em São Paulo. Conta um pouquinho para nós, então, já como é que foi essa experiência? Conta um pouquinho dessa vivência que você viveu, um pouquinho da telemetria, né? Desse mundo novo, que acho para você, porque vindo do Cosmec deve ser um mundo novo. Sim. Mas como foi isso no decorrer dessa... Logo na saída daqui, ele já observou a forma como eu já estava engatando a marcha, trocando. E aí você sabia que a forma como você acelera, você gasta muito mais combustível? Aí eu não tinha parado para pensar. Eu sou uma pessoa que gosta de questionar e eu fico meio mordida quando eu não estou ali meio que na minha razão, né? Ariana. Mas eu falei, bom, é uma pessoa experiente, especialista nisso, né? Eu falei, vou escutar o que essa pessoa ali, mal me conhecia, queria me dar ali um toque, uma ajuda. E aí, a gente que dirige, né, há bastante tempo, né, temos alguns vícios, né? E ele falou, olha, você tá colocando muito pé na sua embreagem, vai mais devagar, olha, não precisa trocar tanto de marcha, que assim você vai conseguir reduzir ali, você vai economizar no seu combustível. Aí eu fiquei com isso na cabeça. A gente foi 50 minutos, né? Aí ele observando também muito trânsito. Então, assim, você só anda na marginal de primeira e segunda, primeira e segunda, e olhe lá. E aí, na volta também, a gente começou, aí eu já entendi. Um pouco mais leve o trânsito, né? Mas um também pouco mais pesado. Leve, exato. Mas eu já peguei ali, eu falei, bom, vou fazer isso, vou treinar, porque é toda uma prática, né? Então, quando você vai aprender a dirigir, você vai fazer autoescola e você vai aprendendo ali até como a gente fala das manhas do carro, então você consegue ali ter uma noção de algumas coisas, pontos, enfim. E aí eu falei, bom, vou aplicar já na minha volta. Determinada velocidade, já vou trocando de marcha para poder ali o carro tá mais leve, né? Deslizando ali, como a gente fala. E hoje, né, eu até estava falando com ele antes, eu falei, estou dando toques para as minhas amigas também, olha. Virou instrutora. Virei uma instrutora. De direção econômica, preventiva e preditiva. Exatamente. Porque quando eu comecei a aplicar isso, eu percebi que o meu combustível estava tendo um pouco mais de rentabilidade. Eu estava sendo mais rentável para mim. O meu carro é um carro econômico, por mais que ele seja um 1.6.
e um motor muito bom, mas eu falei, nossa, eu tô abastecendo na sexta-feira quando eu saio aqui da Ravex, final de semana eu uso pouco o carro, e eu só abasteço na outra sexta-feira. Eu coloco sempre o mesmo valor toda semana. E eu falei, nossa, será que é por conta dessa direção? Será que tá certo mesmo essa conta? E aí eu comecei a lembrar de quando eu tava com o carro antes. E eu falei, nossa, mas o carro tá gastando muito mais gasolina. Por que que ele não, assim, o meu carro é um carro bom. Aí eu falei, bom, será que é alguma coisa de motor? Porque eu tinha perguntado para ele, né, nesse caminho, algumas dicas de manutenção, porque eu tava com um probleminha. E aí ele me falou, não, seu carro não tá com isso, tal, faz assado. E eu falei, então deve ser por isso que a minha gasolina, o meu combustível está. Você tá gastando muito. Eu tô gastando muito. Falei, bom, quando eu comecei a aplicar a direção mais consciente, né? Eu percebi que não, era a minha forma de conduzir o carro que ele estava gastando mais. E olha que eu venho e volto de ar-condicionado, porque tá muito calor agora em São Só Paulo. não conta o percentual ainda. Não vou contar. E eu falei, bom, tá reduzindo bastante. E aí eu comecei a conversar com as minhas amigas, né? Eu falei, gente, você sabia que isso? Falaram, não. Eu falei, é um aprendizado novo. Começa a cobrar agora. Vou começar a cobrar. E de fato, assim, né? Eu tenho pego muito mais estradas, né? Longas distâncias, mas nesses toques, aí eu sempre falo, olha, tá vendo aqui que eu tô em alta velocidade, não tem nenhum carro na minha frente, ou é uma descida, meu pé não tá nem no acelerador, porque ele vai na inércia. Aí eu lembro do Rodrigo na hora, porque ele sempre fala, né? Meu carro tá na inércia, eu não coloco o pé no acelerador. Sem pressão de acelerador, sem pressão, zero consumo de combustível. Zero consumo de combustível na estrada. Óbvio, na estrada é maior o consumo, mas o meu carro hoje na cidade, ele faz em média 14 km por litro, né? E da minha casa pra cá é 20 km. E de volta. É coisa muito rápida. Eu chego aqui em 30 minutos no máximo com um trânsito que eu não pego, né? Na marginal. Mas eu comecei realmente, eu falei, nossa, tá muito interessante isso. E aí eu comecei a dar um toque nas minhas amigas, assim, de como que a direção consciente, né, faz com que a gente tenha o consumo do combustível e outras funcionalidades. Então você troca muito, você faz uma manutenção em mais a forma, né, de você fazer manutenção que você faz em 6 meses, talvez você consiga até espaçar um pouco mais, foi o que você tinha comentado comigo, e a parte de pneu também. E aí eu comecei a entender um pouco mais, já que eu tô nesse mercado, né, eu preciso estudar e entender de temas para eu também trazer ali mais para conteúdo, e isso vai fluindo bastante. Na verdade, é assim, pessoal. Quando a Jéssica saiu, né, o carro dela falhou. E nós entramos no assunto por esse código de falha que aparecia no painel do carro. E ela falou, eu vou ter que levar meu carro na manutenção, o mecânico falou que vai tirar o cabeçote, vai ter que trocar não sei o quê, vai ter que mexer com o pistão. Aí eu observei o carro dela andando, né, eu falei, o carro entrou na normalidade, eu falei, não tem problema nenhum de cabeçote, não tem fumaça branca de estar queimando óleo, fumaça preta de ter filtro de ar, por exemplo, saturado, alguma coisa no sentido, né? Não que isso daria falha né, de lenta, né? E aí eu falei para ela, aí fui perguntando para ela, né? Por que que é assim? Por que que é assado? Por que que ele quer trocar? Mas o que aconteceu? Como é que foi? Como é que trocou? Fui fazendo várias perguntas, né? Porque eu conheço bastante manutenção. E eu falei para ela, você não precisa mexer no motor, né? E ela falou que ela tinha feito manutenção de revisão do carro, né? Foram trocados os filtros. Eu falei, primeiro ver se de repente não fez um abastecimento em algum poço, né? Normalmente o poço, quando a gente abastece, se ele está sendo descarregado o combustível, ele revolve aquela sujeira do fundo, né? Porque combustível é um dejeto fóssil e por ser dejeto fóssil, a bactéria age lá dentro e ela gera aquela borra, né? E ela que gera a água normalmente que para no fundo, né? Porque os tanques são normalmente lacrados, mesmo os tanques subterrâneos. Sim. E
E quando descarrega combustível, se não tem filtro de alta pressão, né? Acaba passando um pouco dessa sujeira e saturando o filtro de combustível. Eu falei para ela, primeiro ver o filtro, né? E aí ela começou, a gente conversou bastante e sobre isso, falei, não mexe no motor. Faz isso, faz aquilo, orientei ela, foi marcando com a cabeça, marcando no celular quando parava o carro, para não esquecer. E aí nós começamos a brincadeira de dirigir de forma econômica. E aí, aplicando os conceitos da direção preventiva e preditiva. Sim. Né? E a direção econômica é um exercício de resiliência, né? Porque mudar o teu ouvido, né? Você está acostumado a alongar a marcha, e aí quando você começa a fazer troca de marchas mais curtas, teu ouvido não equaliza, você fica incomodado, aquilo te incomoda, né? Não pisar no freio, desacelerar, em que ponto que acelera, quando que troca a marcha, quando que corta a marcha para poder subir, como é que aproveita a descida, como é que aproveita a subida, né? Sim. Como é que aproveita o carro para passar uma lombada, como é que aproveita o carro para chegar no sinaleiro e assim por diante. Então, a direção econômica, o fundamento é voltado na dirigibilidade. A preventiva, né? Eu sei que eu tenho lá na frente tem um cruzamento, né? Eu tenho uma lombada, eu vou reduzir velocidade, então eu já tiro meu pé do acelerador para aproveitar toda aquela inércia. A inércia, pessoal, é quando nós tiramos o pé do acelerador, o carro continua em movimento com rotação segurando na marcha engatada. Porque se eu colocar no ponto morto, eu tenho consumo de ponto morto, correto, Jéssica? Correto. Nunca mais eu coloquei no ponto morto. Nunca mais. Se eu continuar com a marcha engatada, né, marcando lá no conta-giros que eu estou com aceleração, o motor está em balanço, não está tendo injeção de combustível, então eu não gasto combustível nenhum. E aí tem uma técnica, conforme você eu costumo falar, né, sempre acelerador na casquinha, né, sempre usando 5% de aceleração, 10%, evitando ao máximo usar mais aceleração do que você precisa. E ela foi exercitando então isso na viagem. Aí falei da preditividade, né? O que é preditividade, né? Então, a preventiva é quando eu sei o que pode acontecer, eu sei que tem uma curva, então eu já me antecipo para poder fazer essa curva. Sim. Então, todo momento que eu uso freio de serviço é um combustível que eu gastei desnecessariamente. Então, se eu pudesse fazer aceleração e eu pudesse não usar nunca freio de serviço, então eu estou dirigindo então 50% do meu tempo com aceleração, gastando, e 50% do meu tempo sem aceleração. E se eu vou ao nível do ápice da perfeição, eu consigo ter, inclusive, mais tempo sem aceleração. Eu posso até explicar isso depois, né? Sim. Aproveitando a inércia. E a preditividade é quando nós falamos, né? É quando eu tenho um colégio, por exemplo, né? Se eu tenho um colégio, eu posso ter uma criança que saia correndo, um ônibus que está lá, uma van que está pegando alguém, ela sai correndo, eu vou ter que usar o uso do freio na condição de intensidade. Então, quando a gente fala em direção econômica, né, quando a gente aplica o conceito para combustível, né, a minha manutenção, né, vai se tornar muito mais barata porque eu estou andando em velocidades médias menores, né? E quando a gente faz o cálculo matemático, nós estávamos falando há pouco, né? Quando a gente faz o cálculo matemático do tempo, né? Parece que é muito tempo que eu estou perdendo. Mas a partir de, não me engano, 140 km por hora, a cada 5 km que eu ganho, eu só ganho 1 minuto. Então, eu aumento exponencialmente o meu risco, né? E não consigo trazer muito mais rapidez de chegar. Abaixo dessa velocidade, né? Abaixo de 100, eu tenho ganhos mais significativos. Né? E aí a Jéssica foi aplicando isso, né? Aí questionando, ela questiona bastante, e acho que ela faz certo em questionar, mas por que isso? Normalmente, quando a gente tem alguém instruindo a gente, ele não explica o porquê, né? Sim. E a gente foi trocando uma ideia legal a respeito disso. E aí eu vou deixar para o próximo bloco, né? Porque a gente está fechando o primeiro bloco, a gente vai para o intervalo, e tem muito mais coisa para nós falarmos dessa experiência que a Jéssica teve, e depois ela conta
o quanto representa isso no mês. Obrigado por enquanto e até o próximo bloco. Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso segundo bloco. Vamos dar continuidade, então, nesse papo legal com a Jéssica, né? Nessa experiência que ela teve, que muitas pessoas têm. Eu vinha falando da direção econômica, né? De alguns conceitos. Eu acabei sendo entrevistado pelo Jair no Halvex Talks, né? Ele também falou assim, nós temos 1 hora para falar de telemetria. Quando ele viu o tema e viu a profundidade do tema, ele falou, não, toca, vai dar 4 programas mais ou menos só sobre telemetria, mais uns 4 sobre manutenção e mais uns 4 programas só sobre pneus. Então é um assunto bastante abrangente, bastante amplo, mas que, se aplicado à luz do que nós estamos falando, vai trazer muito resultado para você, no seu veículo, para você, transportador, no seu caminhão, ou para você, operador logístico, nos veículos que trabalham para a sua empresa. E a Jéssica, então, contando essa história dela, ela me falou agora no intervalo como foi a experiência depois disso, né? Porque teve um primeiro contato com esse estilo novo de dirigir e ela vai contar para nós um pouco como é que foi os dias seguintes, porque eu vim gravar numa semana, fiquei uma semana fora e voltei na outra semana. Conta um pouquinho para nós como é que foi esse ajuste aí. Sempre é um desafio a gente fazer uma mudança já em algo que nós fazemos há algum tempo, né? Mas eu sempre sou muito aberta para mudanças, eu sempre tive muito receptividade para qualquer coisa que vai ser diferente e que vai me ajudar. Então, aquela ida, né, que foi 50 minutos lá, mais 40 minutos, 30 minutos voltando. Domingo também, que foi muito legal, né? A gente indo pro evento do Corinthians lá. Eu realmente comecei a sempre me policiar em alguma coisa que eu falava, nossa, não, eu tenho que parar aqui. Ou tava conversando esse final de semana, né? Final de semana a gente tava viajando, eu e umas amigas, e eu falei, você sabia que o nosso carro, para ele mudar já de marcha no 150E, o RPM, RPM? É 1.500, né? 1.500. Tá vendo? Eu estou aprendendo, é assim. Aí ela, mas como assim? Eu falei, olha, você já pode até trocar de marcha aqui. Você já pode, olha, quando chegar no 40 por hora, você pode já trocar para quinta marcha, que seu carro vai ficar mais leve. Então, eu estou praticando isso comigo, né? Então, toda vez que eu faço alguma coisa meio que errada, assim, pro meu carro, eu falo, caramba, deixei passar. E eu vou me policiando também, né? Então, assim, não é da noite pro dia, é uma construção, é uma jornada ali. E esse é o ajuste necessário para chegar à perfeição.
Está Exatamente. corretíssimo. Então assim, eu sei que não é da noite pro dia, não vou ser ansiosa, por mais que eu seja ansiosa, mas isso me ajudou bastante, assim, eu percebi que o meu carro, ele fica muito mais, eu consigo ter muito mais velocidade quando eu realmente preciso, quando estou numa rodovia, né, que aqui na Ravex, eu já saindo, já vou trocando de marcha ali e engato a quinta e já vou entrando. Eu sei ali onde que eu realmente preciso Vai mudar, aproveitando a descida, sem aproveitando a aceleração, só descida. fazendo marcha e deixando ele rolar sozinho, né? E Exatamente, antes você então, acelerava, né? Eu lembro que você acelerava. saiu daqui acelerando a descida. Acelerando, achando que eu tava dirigindo Velozes e Furiosos, né? Fazendo o carro fazer barulho, coisa linda. Mal sabia eu que o carro fazendo barulho é o carro gastando combustível indevidamente, né? Assim, à toa, sendo que você pode economizar. E hoje, falando sobre combustível, né? Como está caro, né? Nada melhor do que você economizar também, né? Então, se hoje você paga aí R$ 6 o litro, vamos dar uma economizada, porque a gasolina tá cara. E realmente, assim, eu comecei a prestar atenção, porque eu nunca fui muito ligada para carro, né? Assim, de economia, combustível, e eu. Porque normalmente mulher não é diferente do homem, né? O homem é apaixonado por carro, né? Não, tem mulheres também Sim, mas apaixonadas. assim, é um pouco diferente isso. Eu vejo muito mais homens que gostam mais de carro. Normalmente quem dirige na rodovia é o homem. Lógico que vem numa transformação. A mulher vem tomando um espaço maravilhoso aí na, na vida executiva da família, Sim, né? Muitas mulheres, às vezes, estão numa posição muito diferenciada do que o próprio homem, né? Nesse novo mundo, né? E isso é excepcional por natureza. Mas a mulher ainda não é ligada ao carro, né? A essa parte mecânica, a conhecer mecânica. o custo, etc, né? Assim, é um desafio, né? Então, qualquer coisa que eu já mando pro meu padrasto, eu falo, olha, isso daqui. Aí ele, não, você não precisa fazer isso. Qualquer coisa eu tô mandando pra ele, porque ele é o meu ponto de apoio ali. E com você, quando você tá aqui, eu tinha perguntado pra você, olha, mas será que não é isso? Aí você falou, não, não precisa trocar isso, faz assim. E realmente eu pude sentir, assim, de fato, como que a direção econômica, né? Eu até mudo um pouco a direção consciente. Isso tem me ajudado mesmo de fato, porque não é, dirigir em São Paulo é desafiador, né? A gente tem rodovias, a gente tem marginais, muitas das vezes você Trânsito muito faz pesado. trânsito muito pesado. Então, como que eu consigo realmente ter uma economia no meu combustível e, consequentemente, dirigindo também de forma consciente, né? Quando eu vejo algum carro que tá pedindo marcha, eu falo aí, ó. Eu vou cobrar para uma instrução, vou ser instrutora. Porque eu falo, meu Deus do céu, o carro tá pedindo marcha e a pessoa ali tá, de fato, fazendo uma economia Jéssica, você ruim. lembra quanto o mecânico ia te cobrar para fazer o motor lá, para abrir o motor? Olha, ele tinha me cobrado R$ 1.800. Aí eu falei, o quê? Pois é. Não. Eu falei, Rodrigo, me ajuda, já que você é um cara especialista. Aí E você hoje, me deu. hoje nós falamos ainda que o teu carro precisa fazer unidade injetora e ver só se o fio de combustível está saturado ou não. Saturado é quando ele tem particulado, né? Ele está entupido, né? Sim. Não, e hoje Vai eu. ser infinitamente mais barato. Bem mais. Bem mais. E assim, ó, é gratificante isso, sabe por quê, Jéssica? Porque eu tenho escrito muito, né? E tenho publicado vários artigos em inglês, né? Para levar isso, né? Eu tenho um propósito. Daí o propósito não é dinheiro, o propósito, eu sei que nós vamos colher os efeitos da, do nosso desrespeito à natureza, Sim. né? Porque uma coisa é a evolução, que eu entendo que tem que ser feito, tem que abrir, mas eu estou muito além disso, né? Eu acho que as florestas têm que ser manejadas, porque uma árvore adulta consome muito mais oxigênio do que ela gera, né? É, Então ela tem que ser manejada, tem que tirar a floresta velha num processo inteligente, né, para que a floresta nova venha absorvendo mais, né, gases de efeito estufa, né, o gás carbônico, né, e nesse processo evolutivo nós precisamos de alimento, precisa ter uma agricultura consciente,
né? Eu vejo que as empresas estão muito preocupadas com eletrificação e com caminhões a gás, entre outras energias Sim, alternativas, mas nós temos na mesa, depois você vai falar o percentual, é claro, muito para contribuir hoje, porque a mudança que você teve no teu carro, né, que hoje você contribui para o meio ambiente de maneira extremamente significativa, aconteceu quando? No mesmo dia que nós saímos. E você, né, aceitou a condição de que você poderia não estar certa, e a partir dessa condição, eu falo muito isso, né, você acabou construindo um caminho totalmente diferente, e hoje você contribui não só para o teu bolso, mas contribui para o mundo, sim. né, poluindo muito menos, né. Conta um pouquinho para nós o que representou para você essa economia. Olha, assim, falando muito racionalmente, o financeiro contribui bastante, mas principalmente, assim, eu não contei uma curiosidade, né? Eu sou formada em gestão ambiental. E nunca atuei na área, mas sempre tive afinidade, por isso que eu fiz isso, né? Você é jovem, você quer fazer algo que você tem afinidade, que você gosta. E de fato, a gente vem enfrentando muitos problemas climáticos, principalmente de poluição. A gente mora na cidade que é muito poluída, né? E contribuir um pouco com menos, eu fazendo meu papel ali, Jéssica dirigindo 30 minutos por dia. 30 minutos ida, 30 minutos volta, em média 1 hora. Eu não fico muito tempo em trânsito. Já é um ponto de, poxa, eu sei que eu não estou fazendo muito, mas eu já estou fazendo o mínimo. Eu acho que se todo mundo pensasse, né, contribuísse com o mínimo, a gente, óbvio, as empresas também, né? A gente teria aí mais pessoas conscientes de que você fazendo uma direção consciente, né, você contribui aí também para o meio ambiente. Isso também, de fato, isso nem todas as empresas têm, né? Um profissional, um motorista que tem essa capacitação. Então, por isso que a gente, né, eu entrei aqui justamente também para a gente poder desenvolver a área da Unovex, que é de fato trazer a capacitação desse motorista autônomo, parcerias com essas transportadoras, justamente para a gente aplicar aquilo que nós sabemos e que não é ainda aplicada na prática. Sim. Né? Então, eu vou contar assim, o percentual de economia, né, que eu tive. Eu, Jéssica, né? Então, meu carro, como eu falei antes, meu carro é super econômico. Eu tive uma economia de 50% do meu combustível. Isso, né? Ele é um carro excelente. Mas para mim, eu falei, nossa, né? Eu consigo ainda economizar do meu bolso, consigo, né? Captar esse recurso para outras frentes ali da minha renda. E eu falei, gente, se eu consigo reduzir 50, como que eu consigo influenciar mais pessoas para elas terem essa mesma economia, E essa contribuir rentabilidade? para o meio Contribuir ambiente. para o meio ambiente. Então é a gente fazer a nossa parte, né? E assim, Jéssica, deu muita diferença de tempo você fazer essa economia no teu trajeto? Olha, em 15 dias eu já percebi, porque a gente teve aquela Não, ida. assim, não a economia. O teu tempo de chegar até aqui ou chegar até em casa mudou muito fazendo essa Não, economia? é o Nada? mesmo tempo. É a Mesmo mesma tempo? quilometragem, o mesmo tempo. Não muda. Não mudou. Então, assim, é uma prática, né? Então, o meu trajeto continua o mesmo, no mesmo tempo e fazendo uma economia e, óbvio, a saúde do meu carro também, né? Então, Sabe, Jéssica, você falou um negócio que eu até marquei aqui para poder falar. Assim, eu estou fazendo um pouquinho, né? Você já parou para analisar que você, assim, o que que é pouco ou muito, né? É tudo em relação ao que você pode fazer, sim, né? O que você pode fazer é com o teu carro e orientando outras pessoas, né? Mas aquilo que está sobre porque as pessoas que você orienta podem não querer fazer isso.
Agora, Tá no aquilo que direito está delas. sobre as suas mãos, que eu falo isso das empresas, né? Quando eu falo que a gente tem que mergulhar internamente, porque aquilo está na minha mão, aquilo só depende de mim para mudar, não depende de cliente, fornecedor, do governo nem nada, né? Você parou para pensar que você está fazendo muito? Sim. Porque você faz hoje o dobro. Ou você polui 50% a menos, né? E você gasta 50% a menos, está no teu bolso, mas você polui 50% a menos. Já, assim, se a gente pegar, né, se todas as pessoas do mundo estivessem imbuídas dessa responsabilidade, nós podíamos emitir, então, menos 50% de carbono, de É, CO2? isso a gente está falando de São Paulo, né, que tem quase 12 milhões de habitantes, né, e muitos carros. A Né, Grande São Paulo então, deve ter uns 30 hoje, que é tudo em volta aqui, né? eu não tenho o número de cabeça exato, mas se pelo menos cada pessoa que dirigisse, que pegasse seu carro, hoje, óbvio, tem os carros híbridos, os carros que são movidos realmente a energia elétrica, mas é muito pouco isso dentro de milhões, né? Se todo mundo ali tivesse uma consciência ou que tivesse alguém que desse esse toque, essa instrução de, olha, a sua direção você pode contribuir tanto para o meio ambiente tanto para o seu bolso, né? Porque muitas pessoas não têm essa consciência também, de fato. E sabe, Jéssica, aí eu tenho certeza que tem muitos que vão falar assim, não existe isso, não pode economizar, isso é irreal. Então eu vou contar, eu tive num evento em Cascavel com meus amigos da Gobrax, né, que é uma empresa que faz telemetria, e eu acabei, junto com o dono da empresa, fechando uma negociação de acho que 350 equipamentos de telemetria para a empresa, e eles me convidaram para o evento em Cascavel. E eu acabei me acidentando com a minha caminhonete e minha esposa acabou indo para lá. E assim, eu sempre tentei colocar isso em casa, né? Mas sempre falo assim, é meu jeito, não vou, não faço, sabe como é que é família, né? E a minha caminhonete rendia no mínimo o dobro do que a caminhonete que ficava com eles lá. O meu menino hoje, Otávio, ele dirige perfeitamente, né? Ele aplica todos os fundamentos de direção econômica. E a minha esposa não. E aí, como eu estava lá nesse evento e todas as pessoas começaram a me abordar sobre telemetria, direção econômica, e o Thiago Belaver, que nós fizemos um podcast juntos, ele falou para todo mundo que ele quase quebrou a empresa dele por não me escutar, né? Entre outras coisas, lógico, né? Não só sobre a questão econômica. Eu até falei, pô, Thiago, não é assim. Ele falou, não, é assim mesmo e tem que ser, eu tinha que ter esse reconhecimento. Isso despertou o interesse da Fabiola. E nós estávamos vindo a viagem de volta e paramos para dormir na estrada, que a gente saiu tarde de lá. E uns 150 quilômetros, um pouco mais do que isso de chegar em casa, ela queria saber como é que era, fazia isso, que a gente veio falando e conversando, e eu peguei o carro dela automático e joguei pro manual. E vim brincando no manual, explorando a faixa de torque dela. Ela estava com um Onix. Um Onix é 1.4. Uhum. E aí fui mostrando para ela que no automático ele vai fazer troca lá em 3.500 giros, e no manual vai fazer a troca em 1.200, 1.100, 1.000. Vai descendo e ia fazendo troca assim, para deixar ele andar, né? Sim. Forçando a troca, né? Embora eu até escrevi alguns artigos explorando essa questão do veículo mecânico, o automatizado e automático. Um motorista imbuído das melhores práticas consegue extrair leite de pedra, água de pedra, desculpe, né? Dirigindo um caminhão mecânico, porque ele vai ao limite do que a máquina pode entregar. Sim. E nessa viagem, mesmo fazendo só no final da viagem, né, foi uma viagem de acho que 700 quilômetros, em um terço da viagem eu puxei o carro para quase 25% por cento abaixo do que ela, né, abaixo do que ela fez na viagem de ida, no álcool, né? Então, se eu tivesse explorado a viagem inteira, talvez eu fosse lá para 30, 40%. E aí, uma outra experiência, eu até escrevi um artigo sobre o Mob, eu ganhei um Mob da seguradora e eu acabei viajando com esse carro. E aí eu fui dirigindo do jeito, fui atrasado para chegar em Itapema, numa reunião com o Jair, né? Chegamos a Itapema, eu fiz a média que todo mundo faz, por volta de 11, 10, 11, foi 10,8 no alto, porque eu andei bem forte, porque eu tinha que chegar lá, né? Sim. E voltando, eu abasteci, então, em Itajaí, eu escrevi um artigo sobre isso no LinkedIn,
E eu subi a serra, bati em São Bento e fiz 12,8 no álcool, subindo a serra, carregado. E daí eu passei pela minha cidade, fui a Maringá, né, eu tinha uma reunião em Maringá, depois fui a Curitiba, peguei em Maringá eu fiz 15 pontos, antes de eu chegar em Maringá eu estava com 15,99 de média no álcool. E aí eu peguei uma hora de trânsito na estrada, fiquei puxando fila para um acidente, eu fiz 14,8, se não me engano, e aí entrando em São Paulo e saindo de São Paulo e voltando eu fiz 14,28. A fábrica fala em 700 quilômetros com um tanque de gasolina, eu fiz 935. Muita coisa. É 60% a mais. Então, quando a gente fala isso, e eu tenho escrito artigos sobre o caminhão também, a entrega, assim, para não fazer nada é 10%, colocando a telemetria e já monitorando. Né? Então, aquilo que você teve de resultado, assim, o que você teve é muito forte. Né? Economizar metade é bastante. Mas do jeito que eu estava dirigindo, eu já fiz a minha conta de cabeça lá, era uns 40%. Porque a gente vive isso. Né? Eu tenho 30 anos de vivência. Né? E quando você fala de eletrificação, né, tem muita coisa para fazer. Eu não estou falando que tem que parar a eletrificação ou parar de comprar caminhão a gás. Eu até escrevi, contestei alguns artigos. Um foi da Natura, outro foi da Boticário e um do Grupo Ultra. Eu falei, assim, o caminhão a gás é ótimo. Mas até colocar gás na frota inteira mundial, como é que faz isso? Não tem gás para tudo isso. E a gente pode fazer, um vai fazer 10%, um vai fazer 20%, outro vai fazer 30%, outro vai fazer 40%, dependendo da operação, trajeto, estrada, entre outras coisas. Mas é justamente isso. Então, se você pegar, é que você pega o trânsito um pouco mais leve, né? Num trânsito mais pesado, você vai ter um pouco menos de economia. Mas você vai ter 20% a menos. 20% a menos. Né? Então, um caminhão que emite 160 toneladas de CO2, né, e um transportador que emite 160 mil toneladas por ano, que em 2026 vai ter que compensar, você pode reduzir 57 toneladas de CO2. É um terço, são 30%. Muita coisa. Porque é uma relação mais ou menos direta. E você vai ver no teu bolso a manutenção ainda que você ainda não sentiu. Você não vai mais trocar pastilha de freio. Não mais, né? Mas assim, é uma coisa absurda que você vai durar economizar. mais. Disco, manutenção, parada para manutenção, o estresse de ter que pegar Uber, gasta pegar Uber para vir. E a mesma coisa do transportador. Tem que parar o caminhão, trocar tambor de freio, trocar lona de freio, trocar, né, bucha de eixo S, é muito mais acionamento. Então, um caminhão que faz... Eu vejo caminhões que fazem 250 acionamentos a cada 100 km de freio, quando muito bem economizado, pode cair abaixo de 60 para 40 acionamentos. Sim. Então, é um absurdo. Né? Então, tem muito a se contribuir. E eu pedi para você vir porque você é um caso vivo, né, de alguém que não conhecia o setor, de não conhece as práticas, né, não teve nenhum curso de formação, mas com o pouco que nós conversamos, você pegou isso e está potencializando, e o mais bonito de tudo isso, você está levando para outras pessoas, né, nesse viés de ajudar as tuas amigas, né, e no viés de contribuir com um mundo melhor. Eu sempre até tinha comentado, né? Cada podcast que eu assisti logo no início era uma aula de MBA, assim, porque de fato são temas extremamente importantes. Muitas pessoas que não têm conhecimento, né? Os episódios já estão disponíveis também, né? Lá no nosso Log 24 no YouTube. Já fazendo a minha propaganda do marketing, então assista, tem episódios muito incríveis, que é de fato, né, assim, a gente, no meu dia a dia, eu pude realmente sentir essa diferença, né, e poder replicar e falar com outras pessoas que isso é possível também, né, e hoje é um case ali, mais ali informal, e aplicar isso para as empresas, assim, né? Então, é interessante a gente poder trocar isso, né? E aí, na volta do evento do Corinthians, você falou, olha, eu gostei de como que você colocou a ré. Aí eu me senti toda assim, falei, caramba, realmente eu tô aplicando de fato o que ele me ensinou, né? Então, assim, é como se fosse o professor dando 10 ali pro seu aluno, sabe? É como se fosse isso. Então,
foi muito interessante. Eu falo que eu quero cada vez mais aprender aqui. E realmente tem sido assim enriquecedor mesmo, de fato, porque cada coisa nova, cada insight, né? Como eu falei, eu gosto muito de escutar, sou curiosa, vou atrás e, poxa, você me passar outro toque, eu realmente vou aplicar, porque eu gosto de ser assim, eu gosto de ser aberta para novas possibilidades e que, claro, que tenha contribuição aí no mundo aí também. Então, Jéssica, eu vou falar que eu fiz um trabalho na Maroso e eu orientei uma menina, a Ana, de como ela devia cobrar velocidade. Ela não via sentido no que ela fazia, cobrando velocidade de motoristas, né? E quando eu expliquei para ela como é que ela devia de fazer, por que ela devia fazer, né? E qual que era todo esse racional lógico, explicando um pouquinho do consumo de combustível, de segurança, de acidente, etc., eu vi os olhos delas brilharem. Sim, é uma sensação que não tem preço. Sim. Né? Quando você dá sentido de vida para uma pessoa. E eu tive uma semana, né, aqui contigo nos podcasts. Eu fiquei uma semana fora, que eu tive outros compromissos. Uhum. E quando eu voltei na outra semana, na segunda-feira, você olhou para mim e falou: eu preciso te contar uma coisa. Você me pegou no braço e falou: preciso te contar uma coisa. Então ele estava brilhando. Eu falei: o que foi? Deve ter ganho na Mega Sena. Oh. Ela falou: estou gastando metade do combustível que eu gastava. E aquilo marcou a minha vida. Eu falei que eu vou levar isso, e a forma como você fez, o teu jeitinho tão natural, né, de falar isso, de eu poder assim ter te ajudado, né, desse meu novo propósito de vida, né, não só te ajudar financeiramente, né, economizando muito mais com manutenção, pneu e combustível, mas que de alguma forma eu estou contribuindo, porque eu sei que precisa contribuir com o mundo. E se todas as pessoas, né, comprassem esse propósito que eu tenho tanto escrito no LinkedIn, como você comprou, nós emitiríamos, no mínimo, na média mundial, uns 20% a menos de Sim. CO2. Sim. E isso são, não sei se é trilhões, não sei nem qual é o Essa tamanho leitura, né? de árvores que nós estaríamos necessitando a menos ou necessitando de plantar, né, tornando, né, e aquecendo a menos o planeta, e um desdobramento monstruoso, porque a gente consegue converter o que é fácil ao combustível, mas a manutenção e o pneu e toda a cadeia é mais difícil de fazer essa conta, né? Então eu quero te agradecer de você ter vindo aqui e falado isso, né? Me sinto muito lisonjeado de poder ter te ajudado, né? De dar um passo pequeno de alguém que comprou esse propósito novo, de que comprou essa ideia, de que aplicou, e o mais importante do que tudo, de que está disseminando, né? Eu vejo muita gente querendo cobrar por fazer isso. E eu não estou com esse viés de cobrança. Eu estou fazendo por propósito, como eu fui professor na universidade e não foi pelo dinheiro. Foi por propósito, porque a universidade me ajudou. Eu tenho um filho que é deficiente visual e a universidade me ajudou. Então, esse é o propósito, em reconhecimento a todas as pessoas que me ajudaram. Estou tentando disseminar isso, né? E vejo que eu consegui com você. Sim. Né? Eu sou muito grato. Não, eu que agradeço, assim, realmente a oportunidade de estar aqui falando, né, sobre esse case, que outras pessoas também cheguem para você, pergunte como que faz. Acho que a gente vai conseguir aí trazer muito mais pessoas para essa consciência da direção econômica, né? Eu agradeço o convite de estar aqui e por você estar ali no nosso dia a dia ali, que é muito muito legal a troca. A gente tem muito conteúdo para desdobrar, para trabalhar, porque a gente quer isso, né? Que outras pessoas também tenham essa consciência de que eu posso reduzir, eu posso economizar, eu posso contribuir para o mundo melhor. A gente sempre tenta pensar no coletivo, né? Sim. E muito obrigada, eu estou muito feliz aí sobre esse case e é isso. E agora eu faço um convite a você, né? Que como a Jéssica, que nos procure, você transportador, você embarcador, né? Você pessoa física que de alguma forma quer contribuir para um mundo diferente,
E isso está na sua mão. Como a Jéssica agarrou o leão dela, como eu agarrei outrora, e outras pessoas me ensinaram, nós estamos disponíveis, né, para ajudar e para contribuir. Venha com a gente, que você vai economizar e vai, com certeza, de hoje para amanhã, poluir menos e contribuir para um mundo melhor. Sim. Com práticas, não só com conversa. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast.